Na minha vida. Aplaude Ele mais uma vez, aplaude, amém, amém. Glória a Deus, podemos sentar, queridos, paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Bendito é o Senhor, bendita é a palavra de Deus. Graças a Deus, amém e amém. Tá bem, não está querendo levantar aqui, eu acho que, sei lá, aquilo vai ficar lá, óleo. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, declara as mentes cativas à palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Título da palavra de hoje, queridos, é, como já mandei para a maioria, vocês são muito mais fortes do que quem se levanta contra vocês. O inferno trabalha com inversão de valores. Os demônios usam uma tática que te faça duvidar da Bíblia que está na tua mão. Os demônios trabalham a humanidade de um jeito para que você não saiba que parâmetro recolher da Bíblia. A Bíblia é a base que você tem para caminhar. Os demônios invertem certos valores para quando ler a Bíblia você não encontrar mais um denominador, como vou explicar. Um homem é traído pela mulher, uma mulher é traída pelo homem. Estou falando do mundo, não na igreja, mundo. Como é que é visto isso? Oh, o idiota lá, ela colocou não sei o que na cabeça dele. Ninguém fala, olha o que ela fez. Aí ele faz, olha lá a burra, olha o que ele fez com ela, olha lá. Então, quem é linchado, quem é criticado, é a vítima, não o vilão. Um empresário põe um empregado e descobre que o roubou. Esse idiota ainda se diz empresário. Ó. O vilão é a vítima. E por que Satanás faz isso? Para transferir esse desequilíbrio para você que está com a Bíblia na mão. Porém, na minha Bíblia diz que o vilão não sai bem. O reino, pela tua vida, nunca vai permitir que o vilão e a vilã saiam ganhando. O final feliz é sempre o teu. Lembra de Judas e do Senhor Jesus? O Senhor entregou o dinheiro na mão de Judas. Na ótica atual, quem seria queimado, linchado, zombado, rido da cara dele é o Senhor Jesus. Olha lá, foi até confiar, quero ver quando tiraram dele. E para piorar, Judas vendeu o Senhor Jesus para os fariseus. Mas o Senhor prova que ele sabia que Judas roubava. Ele dizia, um de vocês é ladrão. Então o Senhor nunca foi um idiota e nunca será. Porém, eu quero te perguntar, como é que terminou o ladrão que roubou? E a Bíblia diz que dinheiro pego por baixo do pano é delicioso, porque é fácil. Mas também a Bíblia diz que o seu fim é areia nos dentes. Então Judas pega dinheiro, rouba dinheiro naquela salva lá, fica toda hora tirando para lá e para cá, fazendo as maracutaias dele. É um dinheiro fácil. Mas como é que terminou Judas? E como terminou o Senhor Jesus? Eu te pergunto. Então o idiota nunca foi o Senhor Jesus. O Senhor está aí sentado onde está hoje. E Judas onde está? Enforcado, para quem te diz que a Bíblia tem contradições, porque de um lado diz que ele caiu do precipício, outro é enforcado, é isso mesmo. No mundo árabe, quando a pessoa está muito desgostosa com a vida, é isso que ela fazia. Se enforcava em cima de um penhasco, para se a forca não fizer o serviço por completo, a queda termina a obra, é isso mesmo. E o Senhor Jesus está na tua vida até hoje. Você tem um episódio que o rei Davi, um tal de Aitofel, era muito chegado do rei Davi. Ele acompanhou Davi desde o deserto. Ele viveu do lado de Davi em várias fases da história de Davi. Então ele conhecia muito bem Davi. E os conselhos que ele dava para Davi não eram baseados em sabedoria própria, mas eram amparados por ele conhecer muito bem quem é Davi. E agora surge Absalão, que arranca tudo de Davi, porque Deus está corrigindo Davi. E Aitofel, ele toma a decisão de ficar do lado de Absalão, para ganhar prestígio, dinheiro.
favores. Então quem vê Aitofel dizendo, eu conheço teu pai mais do que ninguém, eu sei onde ele vai, eu sei para quem ele vai pedir ajuda, eu sei que tipo de caverna ele vai dormir hoje à noite. Quem vê o cenário, parece que o idiota é Davi, parece que o herói é o tal de Aitofel. Mas como é que terminou a história? O reino de Deus sempre vai se encarregar de que não presta, termine lá embaixo. E você é muito mais forte de todos os que te perseguem. Aitofel terminou com... falou lá umas coisas que ninguém acatou e tirou a própria vida. É isso mesmo. Então nesses personagens, eu prefiro ser o traído, eu prefiro ser o zombado, eu prefiro que fizeram pegadinha com ele, Davi. Eu não queria ser Aitofel, porque eu já vi como é que termina. Satanás, ele quer te falar que você está sendo zombado, zombada, todos os dias da tua vida. Por quê? Porque a tua prima que fez não sei o que com você, tua tia, teu cunhado, teu filho que você gerou, teu colega, teu patrão, e os demônios ficam te fazendo de idiota. Você deve ser a boba da corte, o bobo de não sei o que das quantas. E aquilo fica remoendo você. Foi tratado como um perfeito idiota. Uma vez me falaram para ir num lugar, porque este alguém falou assim, se ele vier aqui, o que ele quiser eu mostro. Porque ele se diz servo de Deus e tal. Eu fui até lá, quando cheguei lá ele queria me maltratar. Eu já percebi ele incorporado, já sabia, não estava lidando com ele estava incorporado. Então é o tipo de crente que tem a vida toda promíscua, toda torta, e a entidade toma quando quer. Não durou um mês aquele lugar aberto. E o Senhor é claro, não se ferem meus ungidos, isso não sai de graça. Satanás quer te dizer que riam de você. Porque ficaram lá horas na cozinha tirando sarro com a tua cara. Eu quero ver como vai terminar a tua vida, eu quero ver mesmo. Eu sei como vai. Eu quero ver a deles. O reino que você está, não brinca na questão que se chama justificar e honrar os seus. Quem dá glória a Deus bem forte? Você tem um Saul contra Davi. Quem olha o cenário, Saul está no bem bom. Saul está vivendo no palácio. Davi que não fez nada de errado, não tem paradeiro. Porque o deserto já é hostil, já é uma desgraça. Eu sei o que estou te falando. E você no deserto não ter paradeiro, é o fim da linha. Você está aqui, amanhã tem que estar lá, levanta acampamento, é horrível isso. Você acha uma fonte de água, é ali que você vai se estabelecer. Você tem teu gado. Todos que vão para o deserto, compram gado, porque é o leite garantido, é a carne, etc. Porque o deserto não vai te dar alface e grãos, mas de repente perseguido. Então o que o gado tinha para beber dessa água, lá do outro lado não sabemos nem se tem água. É horrível. Então quem olha o cenário de fora, o feliz é Saul, que está perseguindo Davi. E quem é é Davi, o pobre coitado aí. Não, vocês não são pobre coitado. Vocês nunca foram. Porque quem mora dentro de vocês rege tudo que existe no mundo espiritual e natural na palma da mão, aqui dentro da palma da mão. Vocês não são nenhum pobre coitado, não vem com essa. Não vem com essa. Como terminou Saul, como terminou Davi? Você me conta. Como terminou a descendência dos dois? A descendência de Saul. Saul terminou morto na mão de um amalequita. Os amalequitas que ele não quis matar, mataram ele. Morto como um pobre, coitado, miserável qualquer. Ninguém acreditaria que um dia foi ungido do Senhor. Todos seus filhos, 70 numa tarde pendurados em forcas. Como terminou Davi? Morreu de boa velhice, cheio do Espírito Santo, está no céu. E Mateus 1 diz que o Senhor Jesus veio dele. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Então, entre Saul e Davi, eu prefiro ser Davi. Eu prefiro. O Senhor falou, bem-aventurados sois vós quando perseguirem vocês. Ele não diz, bem-aventurado ou bem-aventurada, você consegue perseguir os outros. Ele diz, o bem-aventurado, a bem-aventurada nessa questão,
É você que não pode fazer certas coisas. Você não pode falar palavrão. Você não pode dar surra. O Senhor ainda fala, te bateu numa face e dá logo a outra para finalizar o assunto rápido. Te pediu não sei o que, dar a capa junto. É muito ruim isso. É uma posição muito ruim. Você não pode usar as armas naturais, mandar um palavrão anônimo, em árabe. Ninguém nem vai entender o que isso quer dizer. Nem que seja copiado da boca de um árabe e mandar, nem isso você pode. É muito ruim, é horrível. Na hora de uma perseguição, você sabe de muitos segredos, você não pode contar. Ah, ela está te perseguindo no trabalho, mas você não contou para ninguém que ela já dormiu com 8, que ela roubou a outra lá embaixo, que ela falou não sei o que do chefe. Você não pode, porque você aderiu a uma religião, entre aspas, que não te permite essas coisas. Tanta religião que você podia matar, mandar para o inferno, falar palavrão, rodar a baiana, como falam aí no mundão, fazer escarcel. Você vai aderir a essa, mas essa você não pode, porque teu Deus não brinca em te justificar. O teu Deus é cruel. Quando ele fica nervoso, ele é cruel. Ele transtorna o navio inteiro por causa de um. Aplaude ele, é que aplaude. Eu estou sentindo a presença dele. Parece que é melhor ser Geazi do que o profeta Eliseu, porque Geazi agora está em cima das custas de Eliseu, fazendo piada. Não tem mais temor, não tem mais referência, não tem mais reverência, não tem mais verdade. E agora Eliseu está lá, sendo feito de idiota, porque isso fere muito um profeta. Ele gerar um milagre daquela magnitude, um homem número 1 da Síria. Naamã vem até Eliseu. Eliseu só com um comando sembra o cara. Ele cura o cara da lepra. Quantos deuses de minúsculo, demônios, deuses do Oriente Médio já não rodaram na mão desse Naamã para curá-lo? E nenhum conseguiu. E agora está diante do profeta. O profeta nem aparece para ele. E está resolvida a questão. Puxa. E vai lá o cara, lá o Geazi, e faz aquela maracutaia toda. Fala umas baboseiras no ouvido do homem, vende um milagre que era para ser gratuito, desce Deus até o nível dos demônios, é horrível. E ele fez o Eliseu de um perfeito idiota. Agora, como terminou um, como terminou o outro? Eu sei onde está Eliseu, está no céu. E Geazi, leproso, e você acha que foi para onde? Por mais que tem gente que prega um evangelho muito fácil, que se aponta 1001 vai para o céu, eles não vão conseguir enfiar Geazi lá dentro, me desculpe. Então eu prefiro ser o profeta Eliseu, que foi enganado, dá glória a Deus aqui. Quando nós falamos até esse domingo sobre perdão absoluto, nós não estamos brincando com frases bem elaboradas. Nós estamos vivendo uma realidade. Eu já te disse que até os políticos você tem que perdoar. Porque se não perdoar, os demônios que usam a vida deles vão acabar com a tua vida. Quando um político apronta uma, quando alguém do poder estabelecido apronta uma, ele apontou contra você, crime contra a nação. Os demônios vão falar o quê? Você é um idiota. Ele acaba de apontar isso mais contra a nação. Você é uma idiota. Ninguém pode fazer nada. Perdoa eles. Eu prefiro ser um idiota sentado nesta casa de Deus, terça-feira, dia 14 de abril de 2026, do que estar lá no lugar deles, com os quintos dos infernos, fazendo a vida deles um inferno. Porque Saul, que perseguia Davi, diz que havia um demônio no cara, que não dava sossego para ele nem para almoçar. E Davi, com todos os problemas que tem de perseguição, come em paz, luta em paz, faz louvores e salmos em paz, e com grandes perspectivas de Deus do que está para chegar. Eu não quero ser Saul, eu não quero ser esses do poder, eu não quero ser esse político que não sei o que das quantas. Posso te falar uma verdade? Eles não me devem nada. Nada. Sabe aquele jogador de futebol, esse satanista comeu não sei o que quantas crianças, para ele ter... Queridos, uma vez eu orei por um promíscuo demais, falei para o rapaz, você, teu problema é mulherada e o teu nome já está no inferno e esses demônios vão te arrastar cedo para lá. Ele me agradeceu, eu estava pregando numa igreja e me perguntou se eu não sabia quem é. Eu nunca te vi, querido. Desse jogador famoso da seleção brasileira. Amado, piorou. Eu vou assistir teu jogo para quê? Você vai me dar R$1 se você ganhar?
Eu vou assistir teu jogo para quê? Vou assistir para quê? Tenho tempo para perder? Eu não sei quem é. Eu não sei quem é o político fulano. Eu não sei. Você vai me pôr ele na minha frente e vou achar que é o tio da prima dele. Eu não sei. Você vai me pôr a atriz lá que enganou não sei quantos na televisão, que deu alma para os demônios, fez bagunça com as crianças do Brasil. Querido, eu não sei quem é, não me leve a mal. Eu já atendi atriz, já atendi ator, já atendi. Eu não sei, eu não quero saber. Você vai vir aqui, você vai ver a verdade. E não arrumar a tua vida, é inferno direto. Se sentar na cadeira como qualquer filho ou filha de Deus aqui, sem esse negócio de reservar cadeira para você. Sentar como todo mundo, vai para o céu. É Jesus aqui, Jesus para quem quiser. O que passar disso? Quem sofre é você, não nós. Nós temos o Espírito Santo. Nosso defensor não dorme. Não dorme aquele que te guarda, diz nos Salmos. Teu Deus não dorme, igreja. Agora vamos ler. Quinto exemplo. Vamos ler Lucas 15, 25 a 31. Quinto exemplo, nós vamos falar de dois filhos. Um parece que levou a melhor. Porque ele, além de gastar o dinheiro dele, aproveitar o mundão aí afora, ele ainda recebeu uma festa. Parece que ele terminou melhor. E agora ele está de volta em casa, como se nada tivesse acontecido. É muito ruim isso. É horrível para o filho nobre gerir isso. É muito ruim. Eu entendo. Lucas 15, 25 a 31. Ora, o filho mais novo pegou o dinheiro do pai, foi lá, gastou nas orgias dos quintos dos infernos. Quando acabou, voltou para a casa do pai, pediu perdão, o pai perdoou, colocou roupa, colocou ele em casa, fez uma festa para ele, porque ele voltou. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Eu teria a mesma reação. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Diga assim, confortá-lo, consolá-lo. Então o pai já saiu com esse sentimento de consolar o filho mais velho. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, mas temos que nos alegrar pelo teu irmão, porque estava morto, reviveu. A questão realmente não me leva a mal. Aparentemente, quem levou a melhor é o filho menor mesmo. Me leva a mal. Está notório, está na visada. Ele sai, ele apronta uma, gasta horrores, pega um patrimônio que pega do pai, fragmenta ele lá com orgias. E volta e tem uma festa acesa por ele, em nome dele. É muito ruim. Mas você não percebeu a mente soberana de Deus. O pai chega para consolá-lo e diz assim: vem cá, meu filho. No dia que aquele filho menor falou: pai, me dá os bens que me cabem, a Bíblia diz, o pai deu para o filho maior a parte que é do maior, e deu para o menor a parte que é do menor. Até hoje eu não devo nada para nenhum dos dois. O que é meu, do pai é meu, o que é teu é teu, o que é teu é teu. O filho maior guardou o que é seu, o menor gastou tudo. O pai chega para o filho maior e diz assim: ele não sabe de uma coisa. Você, filho maior, eu nunca te fiz uma festa, é verdade. Mas você está com a tristeza, com tudo que ele fez, está com festa. Mas deixa eu te falar um segredo. O que é teu eu te dei, o que é dele eu dei, o que é meu, quando eu partir, é só teu. Quem dá glória a Deus aqui? Então vou explicar melhor. O pai dizendo: você está preocupado, estou falando com você, você que me assiste agora, que ouviu o áudio posteriormente. Você está preocupado com o que se perdeu. Mas eu, Deus, estou preocupado com tudo que eu vou ainda te dar, que é muito mais do que o que se perdeu. Vou explicar melhor ainda.
Você, meu filho maior, está preocupado com o que ele já gastou. Eu quero você preocupado com isto aqui, porque mais você fizer isso gerar, mais tudo isto é teu. Aplaude o teu Deus agora, aplaude. Então, a parte que mais me pega nessa história do filho pródigo é, Deus está dizendo, você está preocupado, preocupada com o que se perdeu. E Deus está preocupado com o que Ele vai te dar, não perca o foco. O Senhor mostrou para o filho maior que quem levou a melhor não foi o irmão mais velho, mais jovem dele. O Senhor acabou de provar para o filho mais velho que quem levou a melhor foi o mais velho, porque agora tudo que é do pai, que deveria ser dos dois, o pai que é justo e vendo o que o filho menor fez, agora tudo foi transferido para o maior. Então o filho maior a partir de hoje tem um prisma: eu vou me dar por isso aqui, porque mais isso produzir, mais é meu. Mais um aplauso para o Senhor aqui. Cuidado, isso dizemos para os que querem ferir. Dizemos isso que eu vou falar na parte 6, para os que não têm escrúpulo nas igrejas, roubam irmãos em Cristo, aprontam uma, mentem sobre um, fala da irmã em Cristo e enfim, essas maracutaias aí. Ou para esses que trocam de igreja como quem troca de camiseta, desde que garantam que o Deus daquela igreja vai dar dinheiro. Deixa eu te falar algo, toma muito cuidado com as vitórias que você anda tendo, porque nem todas são do Senhor. Eu vou te ler algo que vai te interessar aqui. 1 Samuel capítulo 4, Deus está muito irado com o sacerdote atual chamado Eli. Então Deus diz assim: Eli, você já foi rejeitado, vai ser removido. E aí vem uma guerra. E nesta guerra, como o povo de Israel, na guarda espiritual dele, não tem força, ele perde. Ele libera a coisa mais preciosa que existia em todo o globo terrestre, que é a arca, que hoje para você é a presença de Deus na tua vida. É a coisa que mais vale, é o centro de tudo. Ele manda para a guerra, porque os filhos dele, que eram 2 endemoniados sem vergonhas, chegando com a arca, deveria garantir-se a vitória. E a arca, quando ela chega lá, ela já causa uma impressão própria da arca. Vamos ver isso. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3 e 5 a 8. Versículo 3, voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, que estão sendo feridos: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Nem eles sabiam que Deus tinha rejeitado ele. Tragamos de Siló a arca do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos filisteus. 5 a 8. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra começou a tremer. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E diziam os filisteus uns para os outros: ai de nós, porque jamais se viu tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? São os deuses que feriam aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esses filisteus são muito mais fortes do que os hebreus. Mas eles agora percebem que a arca está lá. Eles já ouviram muito bem do Deus dessa arca. Desde a época de Abraão, já é sabido em todo o Oriente Médio. O Deus de Abraão é o Altíssimo Criador dos céus e da terra. Esse não tem imitação barata, esse é único. Eles sabem que esse Deus, sem nenhuma arma na mão, desbancou o Egito inteiro. Fragmentou o Egito em 1 milhão de pedaços. Rachou o Mar Vermelho em 2. Matou o faraó lá dentro. Trouxe nuvem no céu, trouxe fogo, trouxe mar. Eles sabem tudo isso aí. Então agora que a arca dele está aqui, o negócio é grave. E enquanto a arca chega, a arca se faz sentida. Porque não é só o grito do povo que está confiante, é a terra que tremeu. Então os filisteus, eles sabem com quem estão lidando, mas eles não podem retroceder, porque eles já estão no olho do furacão na guerra.
E nesse assunto todo, quem perde? Os judeus. Porque Deus estava removendo Eli e a cambada dos 2 filhos dele. Os filisteus ganham e levam a arca embora. 1 Samuel capítulo 5, versículos 1 e 3. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram a Ebenezer a Asdod. No versículo 3, levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído o maior deus dos filisteus, que era Dagom, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Acharam que deve ter alguma coisa aí, algum terremoto, alguma coisa errada. Aí pegaram o pobre coitado desse demônio louco e tornaram a pô-lo no lugar. Então ele, esse bicho louco, fugiu do ringue, para não apanhar mais, eles devolveram ele no ringue. Então, no outro dia voltaram, e esse cara arrebentado, cabeça para um lado, perna para o outro. E aqui, queridos, o que Deus queria fazer? O que Deus tentou fazer? Tentou dizer para os filisteus: não foi o Dagom de vocês que ganhou de mim. Está claro ou não está? Não foi Dagom. Porque eles estão pensando que o Dagom deles é ainda mais forte do que o Deus dos hebreus, que fez tudo que fez no Egito, que achou o mar em 2. Então, com esse episódio que Deus destroça o bicho louco deles lá, Dagom, eles perceberam que essa vitória não foi do nosso Deus. Mas a coisa agravou. Por quê? 5 a 7, Deus, através da arca, fez a vida dos filisteus os quintos dos infernos. De cidade em cidade que tentavam se livrar da arca, a cidade inteira começava a morrer gente, veio o cão. Não se falava em outro assunto no meio dos filisteus, a não ser da arca. 1 Samuel 5, 5 a 7, por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje, porque a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto os de Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus de minúsculo. Versículo 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E quem subirá dizendo, para quem subirá dizer: aqui tem um detalhe. Eu te falei, cuidado com as vitórias que você tem quando não vieram de Deus. Quando Deus começa, primeiro pega Dagom e faz ele virar um monte de pedaço lá, para dizer que qualquer crente meu que se santifique e põe qualquer demônio para correr, agora Deus está dizendo para eles: eu não dei a vitória para vocês contra o meu povo. Porque eles devem ter pensado: o Deus deles é inquebrável, ele racha o mar em 2. Acabamos de descobrir que o nosso Dagom perto dele é lixo. Caiu a nossa ficha. Foi ele que nos deu então essa vitória? Não, porque Deus começou a assolar eles, matar todos eles. E está cheio de crente enganado até hoje, achando que porque mudou de igreja que Deus abençoou. Mal sabe que Deus está falando: eu não te dei essa vitória. Por isso, queridos, nós temos um primor aqui na nossa visão. O que não é de Deus não interessa. A nossa vida de oração ninguém vai parar. A nossa confiança cega em Deus ninguém vai tocar. Esta versão nós não vamos. Toda a história no mundo tem 2 versões. Essa só tem uma. Nós vamos continuar nos esforçando, nos esmerando. Mas nós vamos continuar também aos pés de Deus até que Ele nos abra todas as portas. E tudo que Ele dá, ninguém tira. Porta que Ele abre, ninguém mais fecha. Porque tudo que Ele te dá tem o aval, a digital dele em cima. Aplaude o teu Deus, aplaude. Não fui eu que dei esta vitória para vocês, mas não foi só isso. O teu Deus é soberano na mente dele. Ele não é idiota. Ele está para transferir o reino de Israel. Ele está para remover Eli e levantar um bebê, que já é um adolescentinho. Samuel é inexperiente.
Deus sabia que o maior perigo para o povo dele na época eram os filisteus, porque estavam germinados já. Deus falou, deixa eu permitir essa guerra, deixa eu permitir que levem minha arca, para dar exemplo. Para quando eu remover Eli, que vai morrer daqui a pouco, Deus ceifou ele em seguida, e eu erguer meu Samuel, ninguém perturbe ele. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Ninguém perturbe. Deixa eu já dar o alarme, bater a trombeta em todo o arraial dos filisteus. Vocês já entenderam o nível da guerra? Não mexam com o meu povo, quero o sossego. Eles quiseram peitar, os filisteus quiseram peitar. Não caiu a ficha deles, que Deus não deu a vitória para eles, e que com o Deus de Samuel ninguém mexe. E agora eles sabem que Samuel é que está cuidando da nação. Um menino, eu acho que eles acharam que a nação está desprovida de Deus agora. Eles já tinham devolvido a arca. Em 1 Samuel 7, capítulo seguinte, versículo 8 a 15, vou ler rapidinho. Quando vieram os filisteus para atacar Israel, isso me remete ao que nós começamos dizendo no início da pregação. Teu opressor parece que leva a melhor. Quando Israel ganhou, quando os filisteus roubaram a arca, o que o povo de Israel pensava? Eles estão vivendo na melhor. Porque a arca foi roubada, não é porque Deus estava com ódio dos judeus dele. A arca foi roubada porque Deus queria dar a lição, como já falei, e queria remover ele com a sua famíliazinha lá. Na cabeça dos judeus, a arca do outro lado, os filisteus ganharam a guerra, e ainda a arca do outro lado, eles são os felizes. E Satanás deve ter levantado demônios no atacado dos quintos dos infernos, para ficar no ouvido dos sinceros, no ouvido dos espirituais da nação dos judeus, falando, e aí, cadê teu Deus? Lá eles estão tudo fazendo festa, estão tomando cerveja, estão comendo churrasco. Satanás não contou para os judeus que a arca estava fazendo a vida lá, os quintos dos infernos. Como eu falei de Saul, que nem para almoçar o demônio deixava ele direito. Quem dá glória a Deus aqui? Agora, os judeus estão revivendo a cena. Estão vindo os filisteus. E os filisteus já conhecem o fôlego da arca de Deus, mesmo assim vieram. Será que desta vez vieram munidos para nos destruir? Capítulo 7, versículo 8, então disseram os filhos de Israel a Samuel, o novato, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. 9, tomou pois Samuel um cordeiro. Como é que se ganha a guerra? Com palavrão? Mudando de igreja? Parando de orar? Se ganha a guerra com um cordeiro, sacrificado na cruz por você, aos pés de Deus. Ouvi um glória a Deus da pastora Vera, e não sei se tem mais algum. Quem dá glória a Deus bem forte? Tomou pois Samuel um cordeiro que ainda mamava, sacrificou em holocausto ao Senhor, clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, no versículo 10, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas Deus não permitiu essa guerra. Trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, lhe chamou Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Versículo 13, assim os filisteus foram abatidos e, que diz na tua Bíblia? Eu vou te provar, como sempre falo, que eu sei ler português, eu vou olhar no telão. Assim os filisteus foram abatidos e, leia comigo. Nunca mais, aplaude o teu Deus, nunca mais. Então, 14, as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas. Deus falou assim, suas bestas quadradas de filisteus, cabeça de bagre. O recado não foi claro, não é? Não foi, então vamos peitar, vamos ver como é que é.
E agora, Deus prova que com crente que ora, ninguém mexe. Com filhos que confiam em Deus, ninguém mexe. E o lado feliz nunca é quem te oprime, nunca é quem se levanta contra você. O reino não tem o culpado por inocente. Você pode me achar uma Bíblia escrita como gibi do tio Patinha. Você vai achar muita porcaria mesmo. Mas na Bíblia Santa que está na tua mão diz que Deus não tem o culpado por inocente. Deus quer que você perdoe e esqueça, mas Deus não perdoou. Ele quer que você perdoe. Deus vai acertar as contas lá, vai fazer ajustes. Porque quem é dele, com quem é dele não se mexe. Pode ser mundano, pode ser colega de trabalho, pode ser crente, pode ser pastor, você pode, for o que você for. Ah, eu sou ungido do Senhor, então eu tenho 18 capas. Ungido que tem 18 capas não percebe, filhos de Deus, desgraça. Só abençoa e levanta. Que palhaçada é essa? Deus não tem olhos azuis, Deus não tem patentes. Deus tem o reino que é justiça. Deus vai honrar vocês. Sabe por que você vai perdoar quem te persegue? Porque você tem dó dele. Ele não sabe do buraco onde está entrando. Vai aplaudindo a Deus. É isso mesmo. Então nós terminamos com o que nos sobrou para aprender aqui. Quer me persigam, quer me ataquem, quer roubem de mim, quer façam minha cova, quer. Porque parece que eles realmente pensam mais em você do que você pensa na tua própria vida. Seria tão bom deixar na mão deles. Eles cuidam dela melhor para você. Deixa eu te falar algo. Uma coisa você não pode perder. Porque quando Satanás inverte os valores, ele tira teu ânimo de lutar. E se você parar de lutar, você vai deixar tudo afundar à tua volta. Paulo foi colocado no navio como prisioneiro. Então ele não tem nenhum privilégio, a voz dele não é para ser ouvida. E lugar de prisioneiro em navio é no terceiro andar, do lado das máquinas. Do lado do carvão, do lado da fogueira, lá tudo que você vai ali nas máquinas. Onde o povo rema, enfim, é ali. Essa é a parte onde são colocados os prisioneiros. Quando é muito insustentável a vida, no de baixo é o do meio, nunca é o andar das pessoas normais, nunca. Paulo não tem nenhum privilégio naquele navio. Paulo já tinha dito na Bíblia, em Filipenses 1:21, que para ele eu morrer é lucro, porque ele já tinha estado no céu, ele já tinha visto tanta coisa. E ele falava, não vejo a hora de cair fora disso aqui, dessa massa falida chamada terra, e ir para lá. E agora vem um vendaval, vem um tufão dos quintos dos infernos. Para Paulo era muito cômodo deixar o barco rodar. Ele não tem voz ativa, ele é o prisioneiro. Ninguém nem te perguntou o que você acha. Você está dentro de uma cela. O que mais? Se ele morre, é o maior lucro da vida dele. Eu não tenho poder para ressuscitar nenhum morto. Até hoje eu não ressuscitei nenhum. Ressuscitei peixes. Isso aconteceu na minha mão. Foi eu e tua pastora numa viagem, voltamos, a bombinha lá de oxigênio tinha parado, e aquelas capas tudo mortas. Me deu uma coisa, tua pastora viu, foi aqui, morava aqui perto. Mas foi só aquela vez também. Mas peguei um pão e foram restando na minha mão, voltaram todos para a vida. Foi só aquele dia. Hoje não me traga nem passarinho. Olha, você que está com mais fé do que eu. Paulo, morrer... Será que já não chegou a hora? Então, quando eu falo em ressuscitar morto, eu não ressuscito o servo de Deus que pulou fora disso aqui. Eu vou ressuscitar um Lázaro, coitado, já está no céu. O Senhor até chorou para trazer de volta. Mas Paulo fez outra coisa, que é o que você vai fazer. Você vai lutar por tudo e não vai deixar nada afundar ao teu redor. Quem dá um glória a Deus aqui dentro? Você, mas me criticam tanto, quero que se dane. Você nunca vai usar essa frase. Quer saber o que Deus tem para a minha vida é muito maior do que isso aqui. Você nunca vai falar. Porque se você abandonar esse barco da tua família, da empresa, vai afundar. Paulo resolveu lutar por aquilo que não é dele. Prejuízo para Paulo continuar vivo, lucro para Paulo ir para o céu, porque ele entrou na embarcação já vendo um anjo conversando com ele. Ele tinha tudo para falar, quero que se dane, chegou a minha hora. Tua pastora me ressuscitou no Líbano quando teve aquele acidente lá, e eu fiquei 3 dias no hospital sem falar com ela, pergunta para ela.
3 dias, eu tinha morrido, você me restou. Eu não tinha chegado no céu, os anjos numa festa finalmente, ele está aqui. Mas não sei, era uma paz no lugar. Aí eu acordo com ela, morte, e saia dele. Falei, você me ressuscitou, eu tinha ido embora. Aí fiquei 3 dias sem falar com ela no quarto, não sei o que me deu, voltou tudo ao normal. A mãe dela ligava, ela falava, mãe, ele não vai te atender porque ele não quer falar comigo, porque eu restei ele. E era verdade. Deixa eu te falar algo, Paulo falou, não quero saber. Quem vai sair perdendo nessa empreitada sou eu. Mas vou salvar isso aqui. E Paulo saiu da cova lá, daquele lugar ali inútil chamado cela. Subiu no mastro, pregou, levantou a fé de todo mundo, orou. Falou que ele já conversou com o anjo e que Deus falou para ele, pôs todo mundo de pé, aconselhou eles a comer, aconselhou eles a criar ânimo, salvou todos, salvou a ilha de Malta e chegou lá onde ele tinha que chegar, com todos eles como seus filhos na fé, e ainda lá na frente o império se tornou cristão, aderiu ao Jesus Cristo de Paulo. Aplaude a Deus, aplaude. Então, moral da história de Paulo, Satanás vai querer levantar inimigos para você mandar o barco para os quintos dos infernos. E você não vai desanimar. E você vai pensar assim, se eu depender dessa, eu estou olhando para o chão para não dizer, quando falou de jararaca, olhou para mim. Você vai dizer assim, se eu dependo dessa, já é uma jararaca, já estamos no calmo. Se depender desse aqui, esse nem para a igreja vai direito e diz que é pastor. Se depender desse que fala que é profeta, nunca vi orar um dia, quer saber, eu vou assumir isso aqui. E o Senhor vai dizer, então a patente estou pondo nos teus ombros. Dá um glória a Deus bem forte. Quem quer fazer isso para o Senhor Jesus? Fechar os ouvidos para o mundo e crer no sobrenatural, porque o Senhor vai te dar o sobrenatural. Crer nas colheitas do Senhor, porque Ele vai te dar as devidas colheitas. Levante a tua mão, põe a mão no teu coração, apaga as luzes, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma tentei desistir, se dei crédito aos inimigos, se interrompi nossa comunhão por causa de levantes, se duvidei do Senhor, pensando que nunca me justifica, eu peço perdão, se tentei abrir mão de tudo e de todos. Diga para Ele, eu sou teu servo ungido, tua serva ungida, envia-me a mim, eu confio no Senhor. Amado Espírito Santo, a tua palavra me ensina que quem cuida de mim é o Senhor. Eu entrego a minha cabeça, minha mente, meus pensamentos, meu raciocínio lógico, tudo isso coloco nas tuas mãos. Por favor, cuida de mim, não me deixe retroceder. Eu peço perdão ao Senhor por todas as vezes que me atraiu para a oração e eu permiti tal pensamento. Não vou orar porque das outras vezes que orei não adiantou nada. Diga isso para Ele. Vamos repetir, peço perdão ao Senhor por todas as vezes que me atraiu a oração e eu me neguei com esse pensamento maligno. As outras vezes orei e não aconteceu nada. Eu creio em Ti. Que me justifica ainda é o Senhor. Pode me esperar no quarto da oração. A nossa comunhão está de volta. Pai Celestial, Paizinho querido, toda a minha vida está nas Tuas mãos. Tudo que eu sou pertence ao Senhor. Obrigado por nunca desistir de mim. Obrigado por todas as Tuas promessas. Eu creio em Ti. Creio na minha vitória. Creio na colheita que virá das Tuas mãos. Creio no sobrenatural. Creio na minha retomada no Senhor. Eu e a minha casa
não terminaremos na lama. Nosso fim não será no vazio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 1 minuto para você orar, 60 segundos. Põe em prática aqui, faz uma oração, aplique o que acabou de ouvir na pregação. Faz uma oração entre você e o amado Espírito Santo. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo. Sim, Espírito querido, sim. Cada vez mais que aprendemos a Tua palavra, vemos o quanto somos pequenos, o quanto somos limitados, o quanto nos falta estar atentos ao que o Senhor nos ensina. Obrigado por nunca nos abandonar. Obrigado por nos colocar como Teu povo do lado mais forte. O Senhor nos chama de pequenino rebanho, mas o Senhor diz que está conosco todos os dias. E já venceu este mundo. Obrigado, Senhor, obrigado. Canta esse louvor. Aleluia. De ti. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos. De ti mais, de ti e menos de mim. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém. Eu tive uma visão agora no meio do louvor. Anjos entraram na igreja, nas casas, em todo lugar que está se ouvindo essa pregação. E eles começaram a aparelhar vocês com roupa de soldado romano. Começaram a pôr aquela coisa que protege a mão, o pulso, o braço, o ombro, o peitoral, costas. E eles foram pondo na perna, no pé, queridos.
Vocês estão sendo aparelhados porque o Senhor falou para mim. Quando os anjos estavam fazendo esse movimento, Ele me disse: diga ao meu povo, eles não deixarão o barco afundar, nem eu deixarei o barco afundar. Aplaude o teu Deus, estamos liberados em nome de Jesus. Amém, amém. Canta isso outra vez, canta. Tá ungido.